Salve, salve, rapaziada! Sou eu, Leandro Pinheiro, seu líder supremo, novamente na área. E aí, meu acólito, minha acólita e meu acólite, como é que vocês estão? Bem-vindos aí ao mundo mágico do network. Vamos falar hoje sobre Snap Hide. Você sabe o que é Snap Hide, pessoal? Eu também não sabia, mas agora eu vou ensinar para você. Seguinte, pessoal, estamos aqui na página do Snap Hide, tá? O Snap Hide, ele é uma forma de você pegar vários HDs que não precisam ser do mesmo tamanho, não precisam estar limpos. Você pode iniciar o Snap Hide com HDs que você já tem em uso aí, e você precisa apenas de um HD novo, um HD limpo, para você colocar o hash, para você poder colocar nele a paridade calculada com os dados dos seus discos originais. Uma paridade, né, se você usar apenas um disco de paridade, significa que você pode perder qualquer disco do teu ambiente, que se você substituir ele usando os demais discos e a paridade, você consegue reconstruir os dados daquele disco que foi perdido. O Snap Hide, ele tem uma vantagem em relação ao RAID tradicional, que ele te permite, se você perder mais de um disco, você vai perder apenas os dados dos discos que você perdeu. Os outros discos que permanecem, você vai ter os arquivos deles intactos, tá? Outra coisa que diferencia o Snap Hide de um RAID tradicional é, como eu já falei lá no começo, você pode usar discos de tamanhos diferentes, contanto que os discos de paridade eles sejam iguais ou maiores ao maior disco de dados. Outra coisa que o Snap Hide tem diferente do RAID tradicional e do ZFS. Com ele, você não tem a paridade calculada online. No RAID tradicional e no ZFS, quando você grava um arquivo, ele automaticamente é quebrado em vários pedaços. O número de pedaços depende do número de dispositivos que você tem no array. Ele grava um pedaço em cada disco e grava a paridade também em cada disco. Com isso, se você perder um disco do array, você consegue reconstruir usando os dados dos discos que permaneceram mais as paridades. No caso do Snap Hide, essa paridade ela não é calculada online. Você tem que dar um comando. Esse comando aqui no caso do Open Media Vault ele é manual, mas tem como você agendar via o serviço do cron, que é o serviço de agendamento de tarefas aqui no Linux, para rodar esse comando de tanto e tanto tempo. Digamos, você vai rodar esse comando de 1 em 1 hora e ele vai gerar a paridade dos arquivos novos que foram criados entre o intervalo de um comando de geração, de sincronização e o outro. Aqui temos a página inicial do Snap Hide, temos aqui o manual dele, como é que você baixa e instala, no caso de você instalar ele em qualquer Linux. Nós temos aqui um FAQ, né? Um Frequent Asked Questions, para você tirar suas dúvidas, tá? Tudo isso que eu expliquei tá escrito aqui. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só passando item por item aqui do FAQ comentando. E aqui nós temos um Open Media Vault, tá? Esse Open Media Vault ele tá recentemente instalado, ele tá virtualizado. Os discos que estão sendo usados aqui são discos virtuais dentro do SSD NVMe. Então tudo que eu fizer aqui vai ser muito rápido. Leve em consideração que se você estiver usando HD mecânico, esses tempos que você vai ver aqui não vão se refletir no seu ambiente. É bem mais lento, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui em storage disks, nós temos aqui, ó, o disco de boot, né? 64 GB. Temos aqui 3 discos de 100 GB, um disco de 150 e mais um disco de 150. Se a gente for dar uma olhada aqui no sistema de arquivos, eu não montei o segundo disco de 150. Ele está livre, ele está limpo, né? E livre de dados. A gente vai fazer isso juntos agora. Para usar o Snap Hide aqui dentro do Open Media Vault, a gente vai fazer um negocinho bacana. Eu vou vir aqui em System, Plugins. É preciso que você tenha o Open Media Vault Extras, né? O AMV Extra instalado. Eu vou clicar aqui Snap. Vou pegar esse plugin Snap Hide aqui e vou instalar ele. Vou confirmar, dar um Yes. Beleza, o plugin está instalado, tá? Ele vai recarregar aqui a interface. Aqui dentro de serviços a gente vai ver Snap Hide. Se por acaso você clicar e ele fechar o navegador, ele não mostrar nada aqui,
isso já aconteceu comigo, desinstala o plugin e instala novamente. Eu vou fazer um outro negocinho aqui também, eu vou instalar um outro plugin para a gente poder ter a linha de comando aqui pela interface web. Instalar esse wet aqui, porque a gente vai precisar dar um comandinho aqui, tá? Beleza, se eu for aqui em Services agora, eu vou ter aqui o wet, eu vou dar um Enable nele, vou dar um Save, vou dar aqui um Apply, um Yes, vou dar aqui um Open UI, a gente vai ter aqui o prompt perguntando do usuário, eu vou dar uma aumentadinha aqui na fonte, para ficar mais fácil para vocês lerem aí. Vou logar aqui como root, colocar minha senha de root, beleza, deixa ele paradinho aí para quando a gente precisar. Vamos aqui então em Services, Snap Hide, Settings. Aqui são várias configurações do Snap Hide para o tamanho do bloco que ele vai usar para gerar a redundância, né, a paridade, se você vai gravar as coisas no syslog, se ele vai esconder os executáveis do diretório, se ele vai fazer o pré-hash, né, se ele vai rodar o scrub dos discos depois de um sync ou não, né? Então aqui a gente vai deixar tudo padrão. Eu vou ver aqui em drivers e vou adicionar aqui os drivers. Então eu vou pegar aqui o primeiro disco de 100 aqui e vou colocar ele como data 1. Vou marcar aqui content e data. Data são os dados normais que você grava lá no disco, os seus dados, né? O content é uma pastinha oculta que diz que arquivos, né, tem nesse disco. Isso aí você pode concentrar num disco só, ou você pode ter espalhado isso nos discos, tá? A paridade é onde você vai gravar a paridade para poder fazer a reconstrução no caso de perda, né, de arquivos ou de dados. O negócio legal também, que como a paridade ela é computada de tempos em tempos, se você acidentalmente apagar o arquivo, você pode usar o Snap Hide para reaver aquele arquivo. Na última versão que você tinha, ele calculou a paridade. No caso do RAID tradicional do ZFS, na hora que você apagou, ele recalculou a paridade e aí você não tem mais essa opção, tá? Então eu vou adicionar os discos de dados sem marcar a paridade aqui. Uma coisa interessante que vocês estão vendo aqui, ó, antes de eu aplicar esse cara, é que os outros discos eles estão formatados em ext4. Esse disco aqui está formatado em XFS. Então você pode ter os seus discos, né, que fazem parte do Snap Hide com sistemas de arquivos diferentes. Você não necessariamente é obrigado a usar o mesmo tipo de sistema de arquivos em todos os discos, tá? Para o disco de paridade é recomendado ou usar o XFS ou o ext4. Vou dar um aplicar aqui para salvar as alterações. E agora, pessoal, a gente precisa adicionar aqui o disco de paridade. Então, voltando aqui nos sistemas de arquivo, vocês vão ver que a gente tem dados nesses discos, né? Se eu acessar eles aqui pela rede, vocês vão ver que eu tenho uma pasta ISO e uma pasta Linux com alguns arquivos em cada um dos discos. São arquivos diferentes, tá? Em cada disco, mas todos dentro dessa estrutura ISO Linux. Eu vou preparar esse disco aqui, o SDF, na verdade não está aqui. Vou pegar ele aqui e colocar ext4. Vou escolher aqui o SDF e vou dar um save. Ele vai formatar. Só que eu não vou montar ele aqui, porque eu vou reformatar ele usando uma linha de comando sugerida aqui pelo manual do Snap Hide. Na seção aqui do FAQ, ele fala quais são os sistemas de arquivos recomendados para o Snap Hide. E bem aqui tem uma linhazinha de comando para a gente formatar esse cara. Então eu vou vir aqui, vou dar um blk id. A gente vai pegar essa partição SDF4 aqui. Eu vou colar aqui o comando. E aqui... Opa, peraí que faltou um M aqui. E aqui eu vou botar /dev sdf1. Ele vai reformatar, beleza. Agora que ele reformatou, eu vou vir aqui e vou montar uma partição. Monte a Exist File System. Então eu vou escolher aqui o SDF, vou dar um save.
Pronto, ele salvou aqui as alterações. Eu vou vir aqui em Services, Snap Hide de novo. Drives. Vou adicionar aqui um novo drive, SDF, Parity 1. E vou marcar ele como disco de paridade. Vou dar aqui um save. Bacana, pessoal. Agora, ele vai pedir aqui para salvar as alterações. Eu vou clicar em salvar, dar um sim, um yes. Aí agora, o que acontece? Eu tenho aqui algumas opções aqui em Tools, ó. Fazer o sync mais pré-hash, scrub, check, diff, fix silence e undelete. O undelete é para recuperar os arquivos, o fix silence é o seguinte: digamos que você tem um servidor que não tem SSC e por algum motivo lá, por um problema de memória, ele começou a modificar arquivos que já estavam gravados no disco. Como ele fez um hash do arquivo quando ele foi criado, ele consegue detectar que um arquivo mudou silenciosamente e você consegue recuperar esses arquivos que mudaram a partir do hash. O diff e o fix, eu não tenho exatamente certeza do que eles fazem. O check, ele checa os arquivos com a paridade para ver se algum deles está com problema. O scrub, ele verifica se todos os dados de todos os discos estão ok. O pré-hash, ele faz o hash dos arquivos de novo e sincroniza, e o sync, ele só faz a sincronização e o pré-hash dos arquivos novos, tá? O que acontece aqui é o seguinte: se a gente der aqui um sync, ele vai fazer a sincronização pela primeira vez, tá? E isso aqui demora um pouquinho, porque ele vai ler os dados pré-existentes e vai gerar a redundância lá no disco de paridade. Aí a gente aguarda aqui acabar. Ok, pessoal. Se eu der uma opção aqui pré-hash e sync, ele não vai fazer nada, porque ele já fez o pré-hash e o sync na operação dos arquivos novos. Como vocês viram aqui na segunda vez que a gente rodou, ele não fez praticamente nada, porque todos os arquivos ali já tinham o pré-hash e o sync configurados. Deixa eu fazer um negocinho aqui. Eu vou jogar alguns arquivos de um outro servidor meu ali dentro de um dos discos e a gente vai fazer novamente, né? Vou pegar 2 arquivos aqui apenas. A operação para você ver que ele vai atuar apenas nos arquivos novos. Se a gente voltar aqui agora no Snap Hide e clicar aqui para fazer o pré-hash e o sync, ele vai fazer o pré-hash e o sync só dos arquivos novos. E se eu vier aqui e deletar um desses arquivos aqui, e vier aqui no undelete, ele vai pegar aqui a paridade e vai recuperar o nosso arquivo que foi deletado. Se a gente voltar aqui, o arquivo voltou. Agora, qual é a limitação desse cara? É que se você não roda a sincronização de tempos em tempos, quando tem arquivo novo, você não vai ter como recuperar os arquivos que foram criados e perdidos depois da última sincronização. Então, pessoal, a última coisa que falta para a gente fazer aqui, então, é agendar de quanto tempo a gente vai querer rodar a sincronização, tá? Então, o que eu sugiro para vocês? Vem aqui no Google, aí você vai colocar assim, ó, cron tab guru, e aí você vai colocar aqui, ó, que você quer rodar o arquivo a cada asterisco 0/2. Então você vai rodar o arquivo, né, a cada 2 horas, por exemplo, ou a cada 1 hora, ou a cada 12 horas. Aí aqui você escolhe. E esse aqui é o formato do cron que você vai colocar. Então você vai vir aqui no nosso terminal, você vai vir aqui da cron tab -e para editar. Se você nunca usou, ele vai te perguntar qual é o editor. Você escolhe aqui o nano mesmo, que é a opção 1. Vem aqui no final. Aí você vai copiar esse testículo aqui. Vai dar um espaço e vai botar. Aí você precisa saber, o Snap Hide, se eu não me engano, ele está na página /bin. A gente vê isso já, tá? Snap Hide sync -h. Então a cada 12 horas aqui no meu caso, ele vai rodar uma sincronização, tá? Aí dependendo da frequência com que você cria arquivos novos, né? Você pode mudar isso aqui, por exemplo, para 2 horas. Terminou de editar, dá um Ctrl X, um yes. Ele está falando aqui que o arquivo está com erro. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Why? A hora errada. Bom, então vamos colocar aqui para ele rodar a 0 hora todo dia.
Eu não sei por que ele não está deixando ali colocar a cada tantas horas, né? Mas tudo bem. Se eu der um Conotab -L aqui, tem aqui o nosso cara e ele vai rodar esse comando aqui a cada toda meia-noite, né? Bora ver se o cara tá nessa, ó, /bin snap hide, ele tá aqui mesmo, tá? Se você não souber onde tá, você pode colocar o comando where is snap hide e ele vai te dizer aqui o caminho onde você tem o nome snap hide, tá? E user bin e também aqui no /bin. Então se eu botar aqui bin snap hide sync -h, ele vai rodar o comando aqui pra gente. E no caso do cron, toda 0 hora de todo dia, ele vai rodar aqui pra gente esse cara aqui, tá? Outra coisa também, o snap hide, ele continua exibindo os discos como discos separados. Ele não trata, né, ele não cria um discão com o tamanho de todos os discos. O snap hide não faz isso. Ele é apenas uma forma de você pegar um grupo de discos, criar uma paridade para recuperar os arquivos ou recuperar um disco perdido. Aí, pessoal, o que acontece? Se a gente precisar, de alguma forma, unificar esses discos num diretório só ou num discão só, a gente tem que usar ou o UniFS ou o MERGEFS, mas isso é assunto para um outro vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Você que acompanhou até aqui, não esqueça de apoiar o nosso canal se inscrevendo, mandando o seu comentário, deixando um like. Essas 3 coisas são muito importantes. Divulgue esse vídeo aí nas suas redes para as pessoas que você conhece. Se você quiser apoiar financeiramente, você pode se tornar membro aqui do nosso clube de canais ou me mandar um Pix no QR Code que aparece de vez em quando por aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui!